Ao voltar para casa após meses ausente, Ricardo esperava reencontrar sua família com alegria. Mas ao abrir a porta, ele encontrou algo totalmente inesperado. Sua filha devastada e uma casa cheia de segredos sombrios. O que realmente aconteceu enquanto ele estava longe, e como isso mudará suas vidas para sempre? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ricardo sempre foi um oficial altamente respeitado, tanto no exército quanto entre seus colegas. Com uma carreira consolidada e diversas missões internacionais, ele era visto como um exemplo de dedicação. Porém, ao cruzar a linha dos 50 anos, ele começou a sentir falta da convivência com a família. Era cada vez mais difícil estar longe de sua filha Bianca, fruto de seu primeiro relacionamento, de sua esposa, Juliana, e seus enteados, Rafaela e Lucas. Quando ele se casou com Juliana, Bianca tinha apenas 3 anos, e ele abraçou Rafaela e Lucas, que já eram adolescentes, como seus próprios filhos. Ao longo dos anos, ele foi equilibrando sua carreira militar com a vida familiar, mas as longas ausências tornavam isso um desafio. Sua última missão no exterior foi particularmente difícil, com conexões de internet instáveis, o que limitava o contato com a família. Quando conseguiu, em uma das raras oportunidades, teve que avisar que sua permanência seria estendida até o término da missão, o que preocupou Juliana, mas ela compreendeu. Para surpresa de todos, Ricardo conseguiu voltar 2 meses antes do previsto e decidiu fazer uma surpresa para a família. Ele não contou a ninguém sobre seu retorno e estava ansioso para ver os rostos surpresos de todos. Dirigindo até sua casa, ele se encheu de emoção ao pensar no reencontro. Ao chegar, percebeu que a garagem estava vazia, o que indicava que ninguém estava em casa. Ainda assim, ele imaginou que seria uma surpresa agradável quando voltassem e o encontrassem descansando no sofá. Ao destrancar a porta da frente, chamou por sua esposa e filhos, mas não houve resposta. A casa estava estranhamente silenciosa. Juliana, estou de volta. Ele chamou, enquanto procurava as chaves com um sorriso no rosto. Após mais uma tentativa, ouviu uma voz fraca respondendo: Pai, estou aqui. O tom da voz alarmou Ricardo. Era Bianca, mas sua filha, geralmente tão enérgica e alegre, parecia abatida. Ele percorreu a casa, verificando cada cômodo, até que chegou à porta da cozinha, que estava trancada. Usando a força que desenvolveu no exército, forçou a porta até que ela se abrisse. Lá dentro, encontrou Bianca, chorando muito. A menina correu para os braços do pai e o abraçou com força, soluçando enquanto repetia o quanto estava feliz por ele estar de volta. Ricardo, confuso, tentou confortá-la. Eu senti tanto a sua falta, disse ela entre lágrimas. O que o preocupou ainda mais foi o colchão no chão da cozinha. Ele gentilmente afastou Bianca e perguntou: Bianca, você está dormindo aqui na cozinha? O que está acontecendo? Bianca tentou responder, mas a emoção a dominou novamente. Ela soluçava tanto que mal conseguia falar. Ricardo, sem entender nada, a abraçou novamente, tentando acalmá-la. Pai, por favor, não me deixe sozinha de novo. Ela conseguiu dizer, com os olhos arregalados de medo. Ricardo assegurou com mais firmeza, sentindo que algo muito errado havia acontecido em sua ausência. Ele adotou um tom firme, mas carinhoso, como fazia no exército, e pediu que ela explicasse tudo. Bianca respirou fundo, parou de chorar e começou a contar sua história. 6 meses antes, sua meia-irmã, Rafaela, começou a reclamar sobre o fato de ter que dividir o quarto com Bianca. Desde que Juliana e seus filhos se mudaram para a casa de Ricardo, Rafaela havia aceitado compartilhar o quarto com a meia-irmã mais nova. No início, Rafaela adorava a ideia de ter uma irmã mais nova e se sentia feliz em cuidar dela. Nos primeiros anos, a convivência entre as duas foi boa, com apenas algumas poucas brigas típicas de irmãs. No entanto, com o passar do tempo, Rafaela começou a querer mais privacidade. Ela passou a se incomodar cada vez mais em dividir o espaço com Bianca. Enquanto Ricardo estava em sua primeira missão, a situação não era tão grave, mas na terceira missão, as coisas começaram a desandar. Rafaela queria mais espaço e privacidade, o que gerava atritos frequentes entre as duas. Bianca, que naquele momento já tinha 7 anos, notava a diferença de tratamento da irmã com ela. Até que um dia, quando a casa estava vazia,
Rafaela decidiu aproveitar o quarto para si, colocando música alta e espalhando seus objetos por todos os lugares. Após 15 minutos, Bianca entrou inesperadamente no quarto e pegou Rafaela de surpresa. O desconforto entre as duas só aumentou. Rafaela, irritada, começou a reclamar cada vez mais, até que a situação ficou insustentável. Após aquele incidente no quarto, Rafaela passou a se ressentir ainda mais de Bianca. A convivência se tornou insuportável. Rafaela não queria mais dividir o espaço, e sempre que podia, saía do quarto e se refugiava no banheiro, deixando claro que queria Bianca fora. Com o passar do tempo, Rafaela começou a manifestar suas insatisfações de forma mais agressiva, chegando a jogar as roupas de Bianca no corredor, demonstrando claramente que não queria mais dividir o quarto. Bianca tentou argumentar, dizendo que não tinha outro lugar para dormir ou se arrumar, mas Rafaela foi impiedosa. "Dorme no sofá, se vira, o quarto é meu!" ela exclamou, deixando Bianca em prantos. Juliana, a mãe de Rafaela, parecia alheia à situação. Quando Bianca a procurou pedindo ajuda, Juliana apenas suspirou e disse que não se meteria nas brigas das duas. Para Bianca, isso foi devastador. Ela esperava que sua madrasta a ajudasse a encontrar uma solução, mas ao invés disso, Juliana parecia indiferente ao sofrimento da enteada. A partir daquele momento, Bianca começou a dormir no sofá da sala. Com o tempo, o desconforto físico e emocional se acumulou, e ela passou a sentir fortes dores nas costas. O ambiente em casa se tornava cada vez mais hostil, e a única pessoa que ela queria por perto era seu pai, que estava distante, em uma missão. Bianca pensou várias vezes em contar tudo a Ricardo, mas Juliana sempre dizia: "Seu pai está em uma missão importante, enfrentando perigos. Você realmente acha justo incomodá-lo com coisas pequenas?" Juliana questionava, fazendo Bianca se sentir culpada por pensar em compartilhar seus problemas. A dor emocional de Bianca só aumentava. Ela se sentia desamparada e solitária, com saudades do pai e sem forças para enfrentar Rafaela ou buscar apoio em Juliana. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da casa se deteriorou ainda mais. Quando Ricardo voltou de sua missão e encontrou Bianca naquele estado, ele ficou profundamente chocado e arrependido. A sensação de culpa que tomou conta de Ricardo foi devastadora. Ele, que sempre acreditou estar protegendo sua família ao servir ao país, percebia que sua ausência havia deixado um vazio imenso. Enquanto estava nas missões, ele imaginava que Juliana cuidava de tudo com eficiência e amor, mas ao ver sua filha tão fragilizada, percebeu que não estava apenas ausente fisicamente, mas emocionalmente também. Ele se lembrou das poucas ligações que conseguia fazer durante sua missão e de como Juliana nunca mencionou os problemas em casa. Isso o fez refletir sobre a confiança que depositou nela e como foi cego para as necessidades reais de Bianca. Ricardo sentiu uma dor profunda no peito ao pensar em quantas noites sua filha chorou em silêncio, desejando que ele estivesse ali para protegê-la. Ele não podia voltar no tempo, mas prometeu a si mesmo que, dali em diante, jamais permitiria que Bianca se sentisse sozinha ou desamparada novamente. Como ele poderia não ter percebido o que estava acontecendo em sua própria casa? Ele sempre pensou que, apesar das dificuldades, a convivência entre seus filhos e enteados era relativamente pacífica. Mas, com o relato de Bianca, ele percebeu o quanto estava enganado. Ao ouvir toda a história, Ricardo não pôde deixar de sentir uma profunda frustração com Juliana. Como ela poderia permitir que isso acontecesse? Ele sempre confiou nela para cuidar da casa e dos filhos em sua ausência, mas naquele momento, ele via que sua confiança foi mal colocada. "Bianca, onde estão sua madrasta e os outros?" ele perguntou, tentando entender a situação por completo. Bianca explicou que Juliana, Rafaela e Lucas haviam saído de casa 4 dias antes para comemorar o aniversário de Rafaela em uma praia no litoral. Eles foram se encontrar com o pai biológico de Rafaela e Lucas, e por isso, Bianca foi deixada para trás. "Mamãe disse que eu não podia ir, que era só para a família", explicou Bianca, com suas palavras carregadas de mágoa. O que deixou Ricardo ainda mais atordoado foi descobrir que Juliana havia trancado Bianca na cozinha. "Ela deixou alguns sanduíches para mim e disse que eu não podia sair, porque não queria que eu mexesse nas coisas da Rafaela", contou Bianca, desmoronando em lágrimas mais uma vez. "Eu gritei, mas ninguém veio. O telefone tocou na sala, mas eu não consegui atender." Enquanto Bianca desabafava, Ricardo sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Ele nunca imaginou que a situação em casa chegaria a esse ponto.
Mas antes que pudesse reagir, ouviu uma batida na porta da sala. Ricardo foi até a porta e encontrou uma mulher de quase 50 anos, com um prato coberto nas mãos. Oi, sou a Dona Maria, sua nova vizinha. Ela se apresentou, sorrindo gentilmente. Ricardo não a conhecia, mas Bianca explicou que Dona Maria havia se mudado para o bairro alguns meses antes. Ela era uma senhora simpática, que sempre tentava ajudar quando podia. Eu notei que não havia carros na garagem, mas ouvi sons dentro da casa. Então decidi trazer um pouco de comida para Bianca. Ela está bem? Dona Maria perguntou, demonstrando preocupação genuína. Ricardo a convidou para entrar, agradecendo pela gentileza. Enquanto isso, Bianca começou a comer a comida caseira que Dona Maria trouxe. Era a primeira refeição decente que ela fazia em dias. A gratidão de Ricardo foi imensa, e ele garantiu à vizinha que tudo seria resolvido em breve. Após a saída de Dona Maria, Ricardo sabia que precisava tomar medidas para garantir o bem-estar de Bianca e resolver a situação de uma vez por todas. Após 2 dias, Juliana, Rafaela e Lucas retornaram para casa, sem imaginar o que os aguardava. Quando chegaram, ficaram perplexos ao ver a cena que os aguardava. O acesso à garagem estava bloqueado por 3 colchões. Espalhados pela entrada, havia objetos pessoais e as roupas de todos. Rafaela levou a mão à boca em choque, enquanto Lucas, confuso, olhava ao redor. Juliana, por outro lado, explodiu de raiva, acreditando que Bianca havia causado toda aquela cena. Aquela menina está fora de controle. Ela vai pagar por isso! Gritou Juliana, marchando furiosamente até a porta da frente. Quando ela abriu a porta, pronta para confrontar a enteada, se deparou com Ricardo, sentado calmamente no sofá, com a televisão ligada e uma lata de refrigerante ao lado. Oi, Juliana. Que bom que vocês chegaram. Disse Ricardo, com um tom calmo, mas firme. Gostou da nova arrumação da casa? Ele perguntou, mantendo o olhar fixo nela. Juliana ficou surpresa ao vê-lo. Ricardo. Quando você voltou? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Eu voltei mais cedo do que o previsto. Queria fazer uma surpresa para todos, mas quem recebeu a surpresa fui eu. Ele respondeu, com um tom mais sério, e sinceramente, foi uma surpresa bem desagradável. O coração de Juliana acelerou. Ela tentou encontrar as palavras certas, mas não conseguiu. Ricardo a interrompeu antes que ela pudesse continuar. Eu sei de tudo o que aconteceu aqui na minha ausência, Juliana. Não há necessidade de explicações. Estou profundamente decepcionado com você, com Rafaela e com Lucas. Achei que podia confiar em vocês, mas estava enganado. Você não pode nos tratar assim, Ricardo. Precisamos conversar sobre isso. Resolver as coisas. Não pode simplesmente nos expulsar. Implorou Juliana, tentando manter a compostura. Ricardo então explicou que não estava expulsando ninguém, mas que as coisas mudariam a partir daquele momento. Bianca voltou para o quarto dela. Quanto a vocês 3, podem ficar no sofá ou no colchão da garagem. Parece justo para mim, considerando que ela dormiu na cozinha durante 4 noites. Rafaela e Lucas protestaram imediatamente. Isso é um absurdo, Ricardo. Você vai nos deixar na garagem? Isso não pode estar acontecendo! Gritou Rafaela, indignada. Juliana, tentando defender os filhos, continuou. Ricardo, pense bem. Você vai mesmo nos tratar desta maneira? E se nos recusarmos? Ricardo, com a firmeza de um capitão do exército, respondeu sem titubear. Vocês podem ir embora se preferirem. A casa é minha e da Bianca. Eu confiei em vocês para cuidar da minha filha e de nossa casa, e vocês falharam miseravelmente. E Juliana, eu já entrei em contato com a polícia e com meu advogado. Sei que o que vocês fizeram com Bianca configura abuso e cárcere privado. Juliana ficou em choque com as palavras de Ricardo. Ela tentou argumentar, mas sabia que a situação era grave. Juliana, por sua vez, começou a perceber a gravidade do que havia feito, mas orgulho a impedia de pedir desculpas. Dentro de si, uma batalha interna se desenrolava. Ela sabia que havia falhado como esposa e como mãe ao permitir que a situação chegasse a esse ponto, mas ao mesmo tempo, sentia uma raiva crescente por ter sido exposta daquela maneira.
Ela não queria admitir que havia sido negligente, que preferiu evitar o confronto em vez de resolver os problemas familiares. Cada vez que olhava para Ricardo, via decepção nos olhos dele, e isso a consumia por dentro. Rafaela e Lucas, que sempre confiaram na proteção da mãe, a olhavam com incerteza, sem saber como reagir ao caos que se instalou. Juliana sentiu que estava perdendo o controle de tudo, até mesmo do amor e respeito. Aquela era uma realidade dolorosa que ela não estava preparada para enfrentar. Ricardo finalizou. Vocês têm até o final do dia para decidir o que fazer. Se quiserem, podem sair de casa, mas se ficarem, será nas condições que eu estabeleci. Vendo que não havia mais o que discutir, Juliana, Rafaela e Lucas começaram a recolher suas coisas, carregando roupas e pertences para o carro. Enquanto Ricardo observava da janela do quarto, sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que sua decisão era difícil, mas necessária para proteger Bianca e restaurar a paz em sua casa. Ele se lembrou dos momentos felizes que tiveram juntos como uma família, das risadas e das celebrações, mas tudo parecia distante, quase como se pertencesse a outra vida. O silêncio que preenchia a casa parecia amplificar a ausência daqueles que, até pouco tempo atrás, ele considerava como parte de sua família. Mas ao mesmo tempo, aquele silêncio também representava uma oportunidade de recomeço, de reconstruir o lar com paz e amor. Ricardo olhou para Bianca, que ainda estava fragilizada, mas havia uma fagulha de esperança em seus olhos. Ele sabia que, com o tempo, ambos conseguiriam superar aquele pesadelo e encontrar um novo equilíbrio. A casa, antes palco de tanta dor, aos poucos voltaria a ser um lugar de acolhimento e felicidade. E enquanto via o carro de Juliana desaparecer ao longe, Ricardo prometeu a si mesmo que sua prioridade seria o bem-estar de Bianca, independentemente dos desafios que ainda viriam. Nas semanas que se seguiram, Ricardo dedicou todo o seu tempo a cuidar de Bianca. Dona Maria, a vizinha, continuava a visitá-los frequentemente, trazendo comida e ajudando a jovem a se recuperar emocionalmente. A bondade e o carinho de Dona Maria foram essenciais para Bianca, que começou a retomar sua alegria de viver. Com o passar do tempo, Ricardo tomou as medidas legais necessárias para finalizar o divórcio de Juliana. As ações judiciais avançaram, e Juliana acabou sendo condenada a prestar serviços comunitários e a pagar uma multa, além de ser supervisionada por um assistente social. Rafaela e Lucas foram morar com o pai biológico. Enquanto isso, Ricardo e Bianca começaram a construir uma nova vida juntos, focando na recuperação emocional e na criação de um ambiente seguro e acolhedor. Com a ajuda de Dona Maria, eles superaram os desafios, e aos poucos, a casa foi se tornando novamente um lar. Dona Maria, que no início se aproximou apenas para ajudar Bianca, acabou se tornando uma grande amiga de Ricardo. As visitas constantes se transformaram em longas conversas, e com o tempo, os dois perceberam que algo mais estava florescendo entre eles. Bianca, sempre perceptiva, foi a primeira a notar que uma nova família estava se formando. No final, Ricardo encontrou em Dona Maria não apenas uma amiga, mas alguém em quem podia confiar e com quem podia recomeçar sua vida. E Bianca, finalmente, estava cercada de pessoas que a amavam e a protegiam, sentindo-se segura e feliz. Já se sentiu sozinho mesmo estando cercado por pessoas que deveriam te apoiar? Como você reagiria ao descobrir que alguém próximo estava passando por algo tão difícil em silêncio? Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.